Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme muito bonitinho, que tem muito significado, que está disponível na Amazon Prime, pelo menos foi onde eu vi, que se chama Tio Frank. Aqui chama Meu Tio Frank, né? E que é um filme que traz para nós muitas reflexões. É um filme que vai falar de homossexualidade, de discriminação, de relacionamentos, de aceitação, de muitas coisas que nós já falamos aqui, de coisas novas, que traz uma reflexão. É um filme gostosinho de ver, emocionante, né? Tem algumas coisas muito emocionantes. Sim, eu chorei, né? Básico, mais um dia comum na minha vida, assistindo o filme. E é um filme de exemplos, bom, um filme que vale a pena assistir, vale a pena refletir sobre ele, e que, quem mais? Damião traz pra gente toda a ficha técnica desse filme. Olha, vamos falar de Tio Frank. A data de lançamento, 25 de janeiro de 2020. O lançamento mundial. O diretor Alan Ball. É um drama, 1h35, tá? Que você comentou aqui no Brasil também, disponível na Prime Video. A adolescente Beth. Ela deixa sua cidade natal, nos Estados Unidos, para estudar na Universidade de Nova York, onde seu amado tio Frank é um renomado professor de literatura. Ela descobre que Frank é gay e mora com seu parceiro de longa data, escondendo o fato por anos da família. Após a morte repentina do pai, Frank é forçado a voltar para a casa de sua infância para o funeral e enfrentar um trauma do qual ele passou toda a sua vida adulta fugindo, Tati. É um filme que fala de várias coisas, gente, de traumas, de perdas, de luto, de discriminação. E, bom, a gente quer falar sobre o filme, mas antes de falar sobre o filme, deixa aqui seu like, né? Já segue a gente, manda aí o link para os seus amigos, porque vale muito a pena essa reflexão. Mas antes da gente começar a falar efetivamente desse filme, vamos rodar nossa vinheta? Pipoca na mão, rodada a vinheta, e agora a gente pode falar um pouco mais sobre esse filme que se chama Tio Frank. Bom, o filme fala, um dos temas principais ali é a questão da homossexualidade, né? Tio Frank é um personagem que ele escondeu a sua homossexualidade por causa da época e por causa da rigorosidade do seu pai. E quantas pessoas ainda fazem isso, né? Que precisam esconder quem realmente são por causa da discriminação. E esse filme mostra muito isso, né? Esse sofrimento. É tão difícil quando a gente não consegue ser a gente mesmo, né? E não importa se é por causa de opção sexual, se é por causa das nossas escolhas da vida, né? Se é por causa da nossa profissão, não interessa. Mas seria tão bom se a gente conseguisse ser a gente mesmo onde quer que a gente fosse, né? Com todas as pessoas ao nosso redor. Mas ainda essa questão da homossexualidade ainda é um tabu para muitas famílias, né? Muitas famílias que passam por essas situações ainda de discriminação, de falta de aceitação, mas eu acho que o fundamental é a falta de esclarecimento sobre isso, a falta de esclarecimento espiritual, né? Porque não é uma questão física, é uma questão espiritual, né? A pessoa veio assim, ela é assim, então é uma questão de aceitação, então é algo muito mais espiritual entre nós, né? É uma questão moral, uma questão de respeito. A gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Ah, mas eu não aceito. Ok, você não me aceita por causa da minha religião, por causa da minha forma física, por causa das minhas escolhas. O que eu estou fazendo para você
para que você se sinta tão mal? O que eu estou fazendo? Eu não estou te fazendo absolutamente nada. Eu estou sendo eu. E por que o meu eu te atinge? Então, quando o meu eu atinge o outro sem eu mesmo ter feito nada, é porque alguma coisa tem em nós, dentro de nós, que nos causa esse incômodo. Se eu não acho a resposta para essa vida, eu tenho que achar numa vida passada, não é mesmo? Se eu não acho a resposta dentro das minhas crenças familiares, da minha educação, né, de tudo isso que acontece comigo nessa vida, primeiro a gente tem que analisar essa, tá, gente? Para depois a gente colocar a culpa na vida passada. Então, a gente vai analisar todos os pormenores. Se eu não encontrar nenhuma resposta aqui, então significa algo de uma vida passada. Por que eu não posso aceitar uma pessoa do jeito que ela é? É uma coisa que para mim não entra muito na minha cabeça, não cabe muito em mim, né? Se a pessoa é ela, é a vida dela, é uma escolha dela, o que ela vai fazer para ela é ela, né? Então, por que as pessoas se incomodam tanto com o outro, né? Quando nós deveríamos trabalhar a nós mesmos. Então, muita gente se oculta, acaba fazendo muitas coisas que não gostam de fazer, acabam sendo pessoas que elas não são, por causa do julgamento do outro, porque nós estamos sempre julgando os demais. E o filme tem essa triste história da parte da homossexualidade, em que ele não pode mostrar, porque desde criança ele era repreendido pelo pai por causa disso, né? Ele sofreu demais porque o pai não aceitava a forma com que ele era, a forma com que ele via o mundo, a forma com que ele simplesmente era, com que ele existia, que ele sabia ser. Então, por que as pessoas nos julgam tanto e não deixam com que a gente seja quem a gente realmente é, né, Damião? Olha, eu gostei quando eu assisti Tio Frank, e recomendo a você, para exatamente e aí acompanhar essas reflexões que vamos fazer aqui na sessão Pipoca Espiritual, né? É um filme, como a Tati disse, fala de respeito, de relacionamento amoroso e familiares. Principalmente é um filme que o sentimento, isso que a Tati estava dizendo, que deseja ser aquilo que você deseja ser, e traz uma reflexão sobre a homossexualidade. É um filme sobre aceitação. Quando veio isso, esse lado de aceitação, que anseia pelo amor da família. Frank é gay em uma sociedade conservadora, preconceituosa, e o filme fala sobre o quê? Sobre amor, sobre aceitação, sobre relacionamento, mas também sobre rejeição, luto, dor. Tio Frank, ele diz a Beth uma frase que é maravilhosa, né? Você quer ser a pessoa que os outros desejam que você seja, ou você quer ser a pessoa que você deseja ser? E mudou a vida dela. Repito a frase para você. Você quer ser a pessoa que os outros desejam que você seja, ou você quer ser a pessoa que você deseja ser? Uma das características que os seres humanos possuem em comum é a constante procura por aceitação, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na família. O sentimento de não pertencimento pode aterrorizar a vida de qualquer um quando alguém não se encaixa nos padrões exigidos pela sociedade. E esse sentimento se alastra justamente sobre a procura por autoaceitação, pela aceitação da família, que encontramos o tio Frank. Ele não se sente aceito pela própria família e principalmente não aceita. E aí é aquelas coisas, né? Ele não se sente aceito pela família, aí ele não se aceita como si mesmo. Como devem se comportar os pais espíritas de um indivíduo que se descubra homossexual, hein? Aos pais de uma pessoa homossexual, cabe o quê, Tati? Acolhimento integral e amoroso do indivíduo, com aceitação da sua condição, que nada mais é
de o que uma das características das personalidades. Ser homossexual simplesmente atesta o que o indivíduo se realiza. O acolhimento amoroso da família é fundamental para que o indivíduo homossexual possa se aceitar, se compreender, entendendo o papel dessa condição em sua vida atual e para que se sinta digno e responsável perante as suas escolhas. Feliz é quem tem uma família para se apoiar, né, Tati? Exatamente. Quando eu falo de aceitação, eu falo da gente se aceitar, né? Porque eu acho que é difícil para algumas pessoas se aceitar do jeito que é. Estou falando por mim mesma, né? Eu acho que eu fiz muita coisa, passei por muita terapia, gente, né? Para conseguir me aceitar, me entender, não é? Trabalhar o meu lado espiritual, entendendo quem era eu, por que eu era desse jeito, né? E quando a gente se vê em situações assim, né? Eu acho que as pessoas que passam por essa situação de, tá, me descubro homossexual e eu tenho que primeiro me aceitar, passar por esse processo e depois ainda passar pela aceitação do outro, né? Quanto deve ser difícil. E sendo que o outro é aquele outro mais próximo, que são os pais, são as pessoas que estão ali com a gente, né? A nossa família. E o medo da rejeição faz com que essas pessoas se travem, né? Faz com que essas pessoas não sejam elas mesmas. E essa é a parte triste, né? E quando o Damião falou ali da aceitação do próximo, tem pessoas que precisam sempre da aceitação do outro, né? No trabalho, na vida pessoal, em casa. Eu vou provar para o meu pai, eu vou provar para minha mãe, eu vou provar para o meu chefe, eu vou provar que eu sei, eu vou provar que eu posso. Por que a gente precisa provar? Né? A gente não precisa provar nada para o outro. A gente precisa provar para nós mesmos, né? Eu preciso provar para mim que eu posso ser uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor moralmente, tá? Não uma pessoa que vai passar por cima do outro. Então, o que a gente precisa ser? Melhor, né, para nós. O filme traz a questão do suicídio, né, que para mim é uma questão gravíssima, porque por causa dessa questão da aceitação, né? A gente tem um caso de suicídio no filme. E como a gente vê ainda hoje em números alarmantes por causa disso. Por causa da aceitação, as pessoas se suicidam. As pessoas desistem de querer mostrar quem elas são e desistem da vida. Olha só que forte. Será que não é melhor a gente aceitar as pessoas como elas são do que perdê-las? Né? A gente sabe que para o espiritismo a vida continua, mas a gente vai perder a presença delas fisicamente. Né? Então isso é dolorido demais. Imagina a dor de uma mãe, a dor de um pai. Né? E depois que perde, fala, mas eu aceitaria se eu soubesse. Será? Será que você já tratou o seu filho assim, a sua filha assim? Né? Será que você deixou claro tudo isso? Então, a gente tem ali uma dor, né, que a gente passa e que traumatiza todas as pessoas que estão à sua volta. Então, por causa disso, né, o Frank, né, que é o tio Frank ali, prefere não falar nada para ninguém. Como muitas pessoas que a gente conhece, prefere não se abrir, prefere não falar nada para ninguém, porque assim poupa os julgamentos, poupa não ter que passar por certos preconceitos. E daí ele se distancia da família. Né? É a arma que muita gente escolhe, vai se distanciar da família. Né? E tem coisas muito boas nesse filme para a gente refletir, que é a questão do respeito, né? Não importa, aqui a gente está falando de homossexualidade, mas não importa o que a pessoa seja, onde ela esteja, o que ela faça, né? Não importa a opção sexual dela, não importa nada, né? Importa que nós tenhamos respeito com o próximo. Lembra que a gente tem que evoluir moralmente. Né? E a nossa moral inicia no respeito.
Não importa quem ela seja, o que ela faça, né, na profissão que ela tenha, a posição que ela tenha, porque tantas vezes a gente vê histórias de pessoas, né, que vencem na vida, que batalharam, que chegaram num posto maior e que olham para aquele que está lá embaixo e pisam em cima, esquecendo do seu passado, né? Esquecendo que ela também veio de lá de baixo, que ela batalhou para estar ali e deveria ser algo que ela deveria valorizar e falar: poxa vida, eu sofri tanto, eu cheguei aqui, olha só essa pessoa, eu também posso dar a mão para ela e fazer com que ela suba. Não, ela simplesmente maltrata as pessoas que estão numa posição inferior a ela. Ou maltratam as pessoas que estão numa posição superior porque elas são superiores, elas não podem ser superiores a mim, não é? Então, a gente precisa tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, né? Como dizia Jesus, né? A gente precisa fazer para o próximo o que nós gostaríamos que fizessem para nós. E o que nós gostaríamos que fizessem para nós? O que é bom, né? Gostaríamos que fizessem para nós as coisas boas e não os maus tratos, né, Daniel? Sim, coisas boas, maus tratos que ninguém quer, né? Na verdade, né, só até complementando um pouco isso, daqui a pouco eu volto para o tio Frank, me lembro, quando você estava contando aí, veio na minha mente uma historinha, né? Aquelas coisas simples, né? O rapaz foi para a guerra, aí na guerra ele voltou, né? Perdeu as duas pernas e estava voltando para casa. Aí antes de chegar em casa parou e falou: deixa eu entender a aceitação dos meus pais, né? Aí ligou por telefone e tal, aí pai, ô meu filho, tá voltando para casa? Vou voltando para casa, mas eu vou levar um amigo, viu? Que está aqui sem as duas pernas e tudo, e está precisando de ajuda. Aí o pai falou: não, 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 a gente vai aceitar você, seu amigo, não, pode esquecer. Não vem trazer seu amigo, não, porque somos velhos, sabe como é que é? Que isso, não temos condições de ajudar, não. Não, 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 não. Não temos condições. Dias depois chegou o recado, né, que o filho tinha morrido, né? Aí quando eles foram para o velório lá ver, reconhecer o corpo, eles viram que o amigo era o filho, né? Era o filho que ele estava querendo, ele estava dando uma situação de como eles estariam aptos a receber, e a aceitação não foi feita. É complicado isso, né? É difícil, aquilo que a Tati estava dizendo. E aí depois como é que você faz, né? Não tem volta, né? Sabe, quando você pode estar, sabe, ajudando as pessoas. E tio Frank, a gente percebe ali que é a necessidade do respeito, do acolhimento, e a quem tenha orientação sexual diferente da sua, é aquilo, né? Deus é amor. E o amor encontra diferentes formas de manifestação. Respeitar isso, praticar isso é a nossa missão, gente. Aceitação, família, sexualidade. Para o espiritismo, o fenômeno da natureza homossexual é natural, manifestação biológica, que se vivencia no processo de evolução. Está lá, Livro dos Espíritos, questões 200, 201, 202, está lá, sexo dos espíritos, né? Conhecemos que o espírito não tem sexo. Logo, no processo de reencarnação, podemos animar tanto o corpo de homem quanto o de mulher, alternando de acordo com a necessidade de desenvolvimento, né? Então, as frases, isso é pecado, e está lá no filme, né? Você vai para o inferno se continuar com essas práticas. Gente, não faz sentido, é a aceitação. Aceitação. A reencarnação não possui caráter punitivo, não possui caráter punitivo, ou seja, a reencarnação é uma oportunidade de desenvolvimento intelectual, sim, desenvolvimento intelectual, e a Tati lembra muito, e moral, sabe? Com renovadas experiências a esse processo, né? Então, olha, são tantas as oportunidades, e a gente lembra, tem um livro Vida e Sexo, a lição 21, Emmanuel nos diz, eu vou só pegar um trechinho, a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de suas morfológicos
para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Gente, sabe, olha, quando eu vi, assistindo o Tio Frank, me veio muito o tempo todo, né? Aceitação, aceitação, aceitação. Ah, e é lindo essa oportunidade que a gente tem, né, Tati, de falar aceitação, 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 Tati. Aceitação, acho que é a grande palavra desse filme, né? E como o Damião leu ali no Livro dos Espíritos, né? O espírito não tem sexo, né? Mas fisicamente, né, na Terra, nós temos o sexo masculino e o sexo feminino como corpo, tá? Como corpo físico, ok? Só que a nossa alma não tem sexo, né? Nosso espírito não tem sexo. Então, nós somos livres para escolhas, né? Nós somos livres para sermos quem nós quisermos ser. E no filme eu acho uma coisa bem bacana, né? Porque até vir à tona essa questão da homossexualidade, né? Ele tem uma sobrinha, né? Que é uma das principais ali do filme, né? E esse tio Frank, ele é um exemplo para essa sobrinha, né? Ele é um ótimo exemplo para a sobrinha na questão intelectual. Então ela aprende, né, a gostar de literatura, a gostar de música, tudo com este tio, que é uma pessoa muito especial para ela, né? Ele é o grande exemplo para ela. Então ela se vê nele, né? Então ela batalha por algumas coisas porque ela fala: "Meu tio, né, me ensinou, meu tio me incentivou". E quando vem a questão da homossexualidade, né, ela lembra isso a ele, né? Você me deu os exemplos, você foi uma pessoa que me inspirou. Ou seja, não importa quem sejam as pessoas, importa que nós sejamos bons exemplos para os outros. Não importa de onde você vem, a sua profissão, o seu grau de estudantil. Então, assim, não importa nada, né? Muito menos a opção sexual da pessoa. O que importa é que sejamos pessoas boas e que sejamos bons exemplos um para o outro, não é? Tem pessoas que não conseguem dar bons exemplos para o outro, e tem pessoas que dão bons exemplos o tempo inteiro. Então, o que importa é que sejamos pessoas boas umas com as outras. E mesmo com as pessoas que nos tratam mal, mesmo com as pessoas que nos julgam, que falam mal de nós. Se a gente entrar na mesma vibe ali de falar mal dele também, de também machacar outra pessoa e tudo mais, a gente está se igualando, né? Então, a gente precisa ser bom, né? E dar exemplos bons, ser exemplos, né? Tantas pessoas passaram na nossa vida que foram pessoas boas e que deram exemplos bons para nós, e que nós devemos isso a elas, né? Ser bons também com outras pessoas, porque a gente aprende tanto com os exemplos dos outros, né? Tanto com os bons quanto com os ruins, né? E a gente também tem que agradecer essas pessoas que fizeram coisas ruins, os exemplos ruins, porque a gente sabe que a gente não quer fazer aquilo. A gente sabe, a gente aprendeu, viu? Olha só o que aconteceu. A gente não quer fazer aquilo. Então a gente tem que aprender com os exemplos. E se tudo der certo e a gente quer que dê, a gente quer ser um bom exemplo para essas outras pessoas, né? Uma outra coisa que também fica bem legal para a gente comentar aqui, a gente já falou em vários outros filmes que também trazem esse tema, é a questão da superação do luto, né? O filme traz essa questão do luto, e daí do meio para frente do filme a gente começa a entender um pouco mais, né, essa questão de superar as perdas, não é? Coisas que a gente não conversa sobre a morte, a gente não tem uma educação para a morte, né? A gente não tem uma educação que fala sobre como eu vou me sentir se eu perder alguém, se uma pessoa se distanciar de mim. Então, a educação que a gente tem é de posse, né? É de eu tenho, é meu,
né? Eu preciso ter, preciso estar comigo. E, na verdade, essa é uma ilusão. É uma ilusão porque tudo começa e acaba quando a gente está aqui na Terra. Tudo tem começo, meio e fim. Até as histórias. A gente não vê isso nas histórias, não vê isso nos livros, não vê isso na nossa vida, no geral. E a nossa vida é assim, aqui na Terra. Começo, meio e fim. E a gente precisaria aprender isso desde pequenos, né? Comentar com as crianças. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam que as crianças não vão entender isso, Damião. Vou até te colocar aqui, né? As pessoas pensam que as crianças não vão entender sobre a morte. Quando eu trabalhava com evangelização infantil, algumas mães falavam para mim assim, mas ele chegou em casa falando de morte, de viver de novo, de não sei o quê. Eu falei, e você? Ela falou assim, eu achei interessante, mas eu nunca tinha falado com ele sobre morte. Eu nunca tinha comentado nada disso, então eu vim falar com você para ver se foi você que falou disso. Eu falei, olha, realmente a gente tocou no assunto, mas ele vê isso até no desenho, não é? Então a gente tem vários desenhos que falam de morte. Bom, vamos pegar Rei Leão aí, primeiro que acabou de aparecer aqui. Rei Leão, né? Ele perde o pai, né? Então a criança que assiste um desenho, ela entende sobre a morte. Ela entende sobre a partida. Então, por que nós não falamos sobre isso? Por que a gente não traz os próprios desenhos que elas assistem? Não é? Elas veem, elas escutam o que a gente está falando, elas veem as coisas que a gente está vendo na televisão, né? Muitas vezes não são nada boas as coisas que nós estamos vendo ou que nós estamos comentando. Então, a gente precisa aprender a superar momentos difíceis e a gente vai aprender através do diálogo, através da vivência, e muitas vezes vem a vivência antes do diálogo e a gente não sabe o que fazer, como no caso do filme. Então, a vivência do luto ela é muito importante, e é muito importante essa reflexão aqui também, né, Daniel? Olha, aquelas histórias, né, Tati? A única certeza que a gente tem na vida é a morte. E as pessoas têm medo de falar sobre isso, sabe? Porque, e é importante, é o que você disse, é uma reflexão importante, e tem tantos filmes, né, que falam sobre isso, e que a gente possa conversar sobre o tema. E aí eu queria, a hora que você falou um pouquinho antes, só para finalizar, aí você falou de tantos exemplos, eu não posso deixar de falar de Chico Xavier. Eu quero falar de Chico Xavier em Tio Frank, porque é exatamente isso. Um dia perguntaram a Chico Xavier como ele conseguia conservar a tranquilidade ante tantas solicitações de multidões ávidas de consolo e conforto que o procuravam. Chico Xavier respondeu com uma única palavra, Tati: aceitação. Olha só. E é a palavra do filme. Uhum. Aceitação. Eu acho que esse filme tem essa palavra. Aceitação. Porque nós precisamos aceitar. Aceitar a nós mesmos e aceitar quem está ao nosso redor do jeito que elas são. Sim, né? sim. E a gente traz aqui essas reflexões para vocês toda sexta-feira. Toda sexta-feira a gente vai trazer para vocês aqui alguma reflexão de algum filme, desenho, que seja, alguma série. E, gente, antes de ir, deixa aqui o seu like, né? Segue o nosso canal. Toda sexta-feira a gente está aqui para falar de um filme diferente. Manda sua sugestão, manda pra gente. Sim. Se você assistiu algum filme que você fala, vale a pena vocês falarem sobre esse filme. Manda pra gente, que vários filmes daqui são sugestões de amigos nossos, de pessoas que passaram pelo canal, pessoas que deixaram e falaram, vê o filme tal, né? Tem alguns que a gente não acha, né, gente? A gente não fala. Mas quando a gente acha o filme, a gente coloca aqui, tá? Mas é isso, e a gente conta com vocês na próxima sexta-feira também. E fiquem com Deus, que a gente volta já já. Um beijo. Tchau, tchau.